sejam todos muito bem-vindos. A você que acessou este evento pelo Instagram do ICL Pharma, ou pelo Instituto Racine, ou pelo racineonline.com.br. Eu sou Elídia Bagbudarian, sou a diretora acadêmica do Instituto Racine e vim recebê-los para dar início ao evento que tratará do tema Atualização Regulatória para a Rotulagem de Medicamentos, interpretação das consultas públicas de revisão da RDC número 71, de 2009, as consultas públicas de número 815, 816, 817, de 2020, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Bem, para você participar com suas dúvidas e comentários, acesse a área de conversa. Suas contribuições, elas serão respondidas ou comentadas pelas palestrantes ao final das apresentações, conforme o tempo disponível para este evento, certo? E para conduzir este evento, apresento primeiramente a Renata Lorenzini. Ela é farmacêutica, graduada pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal de Goiás, especialista em farmacologia clínica pela Universidade de Camboriú. Atua na área de assuntos regulatórios desde 1992, em empresas como o Instituto Melon, de Estudos e Pesquisas, que é a atual Instituto de Ciências Farmacêuticas, a Green Pharma, Laboratório Neoquímica Hipermarcas, atuou também na Geolab Indústria Farmacêutica como gerente de lançamento, sendo responsável pelas áreas de assuntos regulatórios, pesquisa clínica, bioequivalência, desenvolvimento farmacotécnico e analítico. Foi também gerente de assuntos regulatórios pela Novartis Biociências, gerente em assuntos regulatórios, patente, DMF, pesquisa clínica e farmacovigilância nas empresas Apsen Farmacêutica e na Blanver Farmoquímica e Farmacêutica também, onde foi responsável na unidade de insumo farmacêutico. Atualmente, Renata atua como consultora e diretora da ICL Pharma, também docente do Instituto Racine. E apresento também, com muita alegria em receber, Márcia Gonçalves de Oliveira, é farmacêutica, graduada pela Universidade Federal de Goiás, mestre em Saúde Coletiva e Vigilância Sanitária da Universidade Federal da Bahia. É mestre em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas, também especialista em Regulação e Vigilância Sanitária pela Fundação Oswaldo Cruz. Ela é servidora pública da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, desde 2005. Atualmente é coordenadora da área de bula, rotulagem, registro simplificado e nome comercial de medicamentos. Muito bem-vinda, Márcia. E agora passo a palavra, então, para a Renata Lorenzini, que dará início à primeira apresentação. Muito obrigada a todos e aguardo vocês ao final das apresentações para passar, então, as perguntas e contribuições de vocês às palestrantes. Obrigada. Boa tarde, todo mundo. Espero que estejam todos bem em casa. Bom, eu vou compartilhar agora com vocês uma apresentação rápida que nós fizemos, só para dar uma introdução ao assunto. Então, a proposta da live hoje é dar um panorama, uma visão geral e tentar sanar algumas dúvidas que ainda existam em relação às novas consultas públicas de rotulagem de medicamento, né? Aqui tem os links para as consultas públicas, a gente não vai passar todas elas, né? A Márcia vai fazer uma apresentação mais direcionada em relação aos principais pontos que estão sendo propostas, as alterações, né? Lembrando que a gente ainda está em consulta pública, apesar do prazo já se ter encerrado, ainda não foram publicadas e, com isso, também não temos a alteração da RDC 71 vigente. Então, em 2019, foi criado um grupo técnico, foi feito um chamamento para que profissionais da área
que candidatassem a participar desse grupo que fez a revisão da RDC 71 e também da RDC 137, que são as frases de alerta. Esse grupo eu fiz parte como representante da ICL Pharma, e ele foi um grupo muito heterogêneo, e isso foi muito bacana, porque além dos profissionais da indústria, né, também tinham representantes de hospitais, médicos, professores, sindicatos. Então, essa norma, ela teve, acredito eu, que o intuito da Anvisa foi ter uma visão geral de todos os possíveis stakeholders, né, os possíveis afetados pelas alterações. E é muito bacana porque, às vezes, você tem uma visão da indústria, né, em termos de custos, prazos, demandas, e aí um médico chega e fala, pois é, mas eu preciso que seja dessa forma, porque senão pode causar erro, e esse erro pode levar à morte do paciente. Então, apesar de ser um grupo muito heterogêneo, a discussão foi muito boa, e a gente tentou ao máximo chegar em consenso, né, obviamente, sob o comando da Márcia e do Bernardo. Então, os principais objetivos, né, para que essa resolução entrasse em consulta pública, em revisão, a primeira é a ampliação de escopo. Por quê? Porque os medicamentos notificados, por exemplo, não faziam parte da RDC 71, e eles são medicamentos, então eles ficavam meio que ali num limbo. Outro propósito também do grupo técnico, do grupo, quando foi formado, é enxugar as normativas da Anvisa, porque existia uma normativa para rotulagem de medicamentos notificados, existia uma normativa de rotulagem para fitoterápicos, e agora o intuito é que se tenha apenas uma única norma de rotulagem para todos os tipos de medicamentos. Né? Outro objetivo principal foi que todas as informações estivessem claras para o paciente e principalmente para o médico. E isso, obviamente, para garantir a segurança desse paciente. Né? Um outro objetivo foi a retirada de informações, de algumas informações que hoje constam na 71 como obrigatórias em rotulagem e que, na verdade, hoje não trazem nenhum benefício a mais para a segurança do paciente. E, na verdade, houve uma troca de informações do que a gente entende que é relevante para essa segurança. Então, alguns casos algumas informações passaram a ser informativas e outros que não eram exigidos, agora passam a ser obrigatórias. Uma coisa que também foi muito discutida é a questão da DCB, então, principalmente se seria utilizado o sal, a base, se a hidratação estaria presente, se não estaria. Então, essa questão dessa harmonização em relação ao nome do insumo farmacêutico ou dos insumos farmacêuticos constantes em cada embalagem, secundária e primária, é importante para que se haja uma padronização. Outro ponto também, que foi muito discutido, a gente precisou de 4 ou 5 reuniões, se não me engano, que é a questão da rotulagem de soluções parenterais de pequeno volume. Por quê? Porque a gente teve no grupo técnico um médico anestesista que ele nos mostrou de uma forma assim inegável que as ampolas gravadas geram um risco ao paciente muito grande. E essa questão foi tão importante que existe uma consulta pública específica para soluções injetáveis de pequeno e grande volume. Então, esses foram os principais pontos que eu consegui destacar, né, do grupo
técnico que eu participei, e agora eu passo para a Márcia, para ela colocar os pontos que a Anvisa considera mais relevantes. Então, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria, então, de agradecer ao convite da Renata, agradecer a acolhida, da Elídia. É extremamente relevante que a Anvisa tenha esse tipo de oportunidade, né? A gente tem procurado, desde sempre, estabelecer um diálogo com o setor, e em especial com a sociedade, que é quem, de fato, vai receber o nosso produto final, né, com as características que a gente precisa, e a gente considera que a informação de bula, rotulagem, né, e nome comercial, que a Elídia anunciou aí no início, são de fato informações que contribuem muito para a segurança do paciente, né? Então, primeiro eu queria desejar um bom trabalho para nós, né, e dizer que eu também desejo que todos estejam, né, com muita saúde. Então, como a Renata já se pronunciou antes, né, com pontos gerais dessa revisão, eu vou compartilhar aqui com vocês, né, alguns slides. A ideia, obviamente, que não é a gente esgotar, né, a ideia é que a gente realmente possa interagir e eu possa esclarecer, né, a maior quantidade de dúvidas que vocês tiverem. Então, eu vou começando aqui, trazendo alguns aspectos para que a gente possa, né, para que possa direcionar a nossa discussão, mas vocês fiquem à vontade, né, para fazer os questionamentos ao final, e a gente vai tentar responder aí aquilo que for de forma geral. Né? Primeiramente, eu achei que era importante trazer para vocês como que está o status, né, dessas consultas públicas. Então, como a Renata bem pontuou, foi um grupo de trabalho bastante exaustivo, né, que a gente teve condições de discutir com vários setores. A gente teve a presença desde o ambulatório, né, a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, e tudo isso tentando trazer o foco da segurança do paciente, porém estabelecendo um equilíbrio. Então, essas consultas públicas, elas foram publicadas em meados de 2020, elas estão encerradas, na verdade, e nós estamos, nesse momento, na fase final de consolidação dessas consultas públicas, né, da 815, que trata das regras gerais para rotulagem de medicamentos regularizados, né, e das regras específicas para soluções parenterais de pequeno e grande volume, e a RDC 137, que é a proposta de frases de alerta para bulas e rotulagens. Todas elas já foram concluídas, né? Nós já analisamos todas as consultas públicas, todas as contribuições que foram recebidas durante a consulta pública, e estamos agora na fase final de elaboração da minuta. Então, esse momento que nós estamos vivendo aqui também é muito relevante, né? Porque ainda tem condições da gente poder escrever melhor, né? Ou esclarecer dúvidas daquilo que já foi apresentado nas consultas públicas. Só fazendo aqui, então, uma menção, né, às principais motivações para a revisão da norma, né? A Renata já apresentou algumas, mas eu gostaria de passar rapidamente com vocês que entre as principais que a gente gostaria de destacar, primeiro que as normas foram publicadas lá em 2009, inclusive a de frase de alertas, ela foi publicada em 2003, e o Manual de Identidade Visual do Ministério da Saúde foi publicado em 2012, republicado em 2014, mas trazendo os mesmos parâmetros. Então, essa revisão ela está alinhada, né, com o movimento em prol da segurança do paciente, que defende uma visão sistêmica dos eventos adversos, né? Então, a gente tem que parar de considerar que a segurança do paciente ela é dependente totalmente
dos profissionais de saúde, porque os erros não são dos profissionais, né? Existem questões anteriores, né? E aí, atendendo uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, que as agências reguladoras, elas de fato observem outros aspectos, né, que podem ser causadores de erro de medicação, entre eles o design dos produtos, né, as embalagens dos produtos, a nomenclatura, né, e a gente passa, então, a fazer uma gestão proativa do risco sanitário, né, há dados que mostram que 30% dos erros de medicação, eles ocorrem em função de confusão, né, na embalagem do medicamento ou estão atrelados ao nome. Essa revisão, ela então está alinhada com o terceiro desafio global, né, da segurança do paciente, que se propõe em reduzir em 50%, né, os danos graves e evitáveis relacionados a medicamentos, né, reduzir em 5 anos. E, obviamente, também, né, que essas normas, a revisão dessas normas estão alinhadas à adequação, né, de tecnologias, como, por exemplo, a oportunidade que a gente vai ter, né, de possibilitar mecanismos digitais presentes nas embalagens para disponibilizar informações aprovadas no registro. Aqui eu não vou, né, entrar nesse detalhe, eu acho que a Renata já mostrou muito bem, né? Eu tinha pensado alguns aspectos só, mas eu deixo isso para discussão. E aí, a ideia, de fato, foi trazer para essas revisões esses ambientes reais, né, que são fatores que a gente tem que vão culminar, né, na utilização correta do medicamento. Então, é importante ter claro o que a gente considera quando a gente vai fazer, né, uma avaliação de rotulagem. A gente precisa considerar ambientes reais de prescrição, de dispensação, administração e uso desses medicamentos, né? A gente tem a ideia é identificar potenciais problemas, né, com designações, com nomes, com símbolos, né, que permitam a interpretação falsa e que levem à ocorrência de erros. A gente precisa considerar vários fatores, como, por exemplo, o analfabetismo, né, que a gente tem, o analfabetismo funcional que a gente tem no Brasil. E, por outro lado, tem que tornar essas embalagens limpas, claras, evitar padrões de cores, né, padrões que possam confundir tanto profissionais quanto pacientes. Aqui, né, obviamente que eu não vou esgotar, é só trazendo para vocês um exemplo, né? Esse é um layout que foi proposto na consulta pública, é só um exemplo mesmo para mostrar o que se quis, na verdade, em termos de, primeiro, hoje, a grande diferença que essa proposta traz em relação a 71, no que concerne ao layout das informações essenciais, é que procurou-se definir para cada face, né, dessa embalagem primária ou secundária, o que tem que ir na face frontal, como que essa informação tem que estar disposta, o que vai como obrigatório numa face posterior, o que pode ficar como facultativo, né? É importante destacar a questão que a Renata mencionou, né, do destaque para as concentrações, né, para que a gente possa evitar erros com concentrações. A gente tem um destaque importante que eu queria chamar a atenção de vocês, né? A proposta, ela traz aqui no sentido da gente poder otimizar a utilização de espaços, que essa tarja vermelha, por exemplo, ela ocupe somente, né, a vermelha ou a amarela, ela ocupe somente a parte frontal, para que as outras dimensões dessa embalagem, ela possa ser utilizada para outras informações. Interessante destacar também aqui para vocês, né, apesar que não é uma novidade, porque a gente já vem discutindo a questão da rastreabilidade há anos, né, mas então ela prevê também a colocação, né, do mecanismo para a rastreabilidade de medicamentos no Brasil, com o padrão que vem sendo discutido pela norma específica.
E a gente tem também, então, a proposta de que seja possível essas embalagens conterem mecanismos digitais, né, incluindo o QR Code, para que a bula aprovada, por exemplo, né, ela, com informação essencial para o paciente, ela possa também ser disponibilizada através de um mecanismo digital. Com relação às soluções parenterais de pequeno volume, e aí é nosso grande, né, desafio, que a Renata muito bem mencionou, mas a ideia é que a gente evolua, né, das ampolas gravadas a quente, que não permitem contraste de cores, para esse exemplo aqui, né? E isso aqui, inclusive, é de uma empresa da Colômbia que já trabalha dessa forma. Não necessariamente precisa ser isso, né? Mas a ideia é que a gente possa destacar nome do princípio ativo, que a gente utilize cores padronizadas, né, conforme grupos de medicamentos, e que a gente tenha condições de ter contrastes de cores, né, para evitar erros de medicação. Então, é uma grande contribuição para a segurança do paciente, né? É um grande passo que nós teremos dado quando a gente realmente conseguir implementar isso aqui. Né? Foi uma questão muito bem estudada, né? As dificuldades foram trazidas pelo setor, nós consideramos, e até por isso que o prazo que foi proposto de 36 meses, ele considerou essas dificuldades, né, para que de fato a gente possa implementar isso no Brasil, que na realidade isso já é uma realidade, né, em outros mercados, né, em outros países do mundo hoje a gente não tem mais ampola gravada. Aqui, né, é apenas um destaque dessa questão das ampolas que nós acabamos de colocar, né, como é que seria então essa etiqueta, né, indelével, né, com diferenciação de concentrações e diferenciação da expressão, né, das concentrações. A norma traz também, né, uma proposta que para aqueles medicamentos, né, potencialmente perigosos ou medicamentos com baixo índice, né, e de alto risco, que a gente também faça para as DCBs, né, nós não estamos falando aqui de nome comercial, nós estamos falando de DCBs, e para a lista que for publicada pela Organização Mundial da Saúde, para destacar, né, partes do nome do medicamento que colide fonética ou ortograficamente, principalmente ortograficamente, com outro nome de medicamento. A ideia é que, de fato, né, também a gente tenha isso aqui como medida para evitar erro de medicação, né? Então, é o que nós chamamos da estratégia Taumen-Lehring, né? E isso vai estar muito bem detalhado na proposta, a forma de fazer. Outra inovação é que essa proposta, ela revoga o Manual de Identidade Visual do Ministério da Saúde, que foi estabelecido pela RDC 21 de 2012, e qual é a proposta básica, né? A gente quer reduzir o padrão, a quantidade de informações repetidas, né? E quer também ter elementos de diferenciação, né? Porque vejam que aqui é fundo verde ou é fundo branco, e isso causa muitos erros, né? A gente tem vários relatos de confusão de vacina com insulina e mesmo entre insulinas, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, um caso clássico de erro de medicação, né, que é a troca da insulina humana regular pela NPH em função da padronização, né, e nós temos vários relatos, né, de troca entre vacina e insulina também, né, e até nas embalagens primárias para aqueles medicamentos que são sólidos, mas que são entregues na embalagem primária diretamente à população. Com relação a
a proposta, né, que revisa a RDC 137 de 2003 de frases de alerta, a ideia é que a gente realmente possa evoluir, né, e alcançar aí um avanço, como teve, por exemplo, a área de alimentos, né, porque a gente tem muita coisa que está fora, né, a ideia é sempre trabalhar com frases positivas, com frases curtas. A ideia é que a gente possa tirar a palavra não dos rótulos, por exemplo, porque se você vai lá e você, né, acidentalmente, você tampa a palavra não, aí não usar intramuscular, não usar IM. Se você tampar o não, você só vai ver usar IM. Então, todas essas questões, o grupo trabalhou, né, tentou traduzir isso para a linguagem mais simples, né, para que possa ser compreendida pelo paciente, e a gente atualizou, então, né, a lista de substâncias e a lista de frases, e foi um trabalho difícil, né, mas a gente espera que, de fato, a gente também possa dar uma contribuição para a segurança do paciente. Com relação aos prazos de adequação, né, ficaram 24 meses após a publicação da norma para rotulagem e frases de alerta e 36 meses, né, para SPGV e SPPV para adequação. Bom, gente, era isso, né? Espero não ter me estendido demais, mas eu achei que eram os elementos relevantes que a gente podia trazer, né, para poder despertar em vocês o interesse de perguntar, e aí eu fico agora à disposição para demais dúvidas. Obrigada, Márcia. Vou pedir também para a Renata, está com o vídeo aberto conosco. Bem, a primeira pergunta que chegou foi sobre a apresentação. Bem, essa apresentação que foi feita aqui agora, ela será editada e postada no racineonline.com.br e no IGTV dos 2 Instagrams, tá bem? Então, daqui a uns dias vocês terão esse acesso. Agora, a apresentação em PowerPoint que elas utilizaram, isso não será disponibilizado. Bem, sobre as perguntas, vieram algumas perguntas pedindo talvez um pouco mais de aprofundamento do que vocês já apresentaram, tá? Então, a primeira pergunta é sobre o racional de alteração do tamanho da faixa de restrição de venda. Qual de vocês gostaria de responder? Eu posso comentar, e aí a Renata me ajuda. O racional foi o seguinte: a ideia, né, dessa proposta é que a gente, de fato, tenha condições de disponibilizar aquelas informações que são essenciais para a segurança do paciente. Por isso também a gente definiu o que vai na face frontal, o que vai na face lateral, o que vai na face posterior. O entendimento do grupo de trabalho é que quando eu faço o destaque na face frontal desse medicamento, né, e é exatamente isso, né, que a gente entende que é a percepção do paciente, por exemplo, quando ele vai adquirir, ou do profissional de saúde, ele vai olhar para essa face frontal, isso é suficiente, né, para despertar a atenção dele que aquele medicamento é vendido com receita médica, por exemplo. Não se pretende mudar a disposição das frases, né? Então, por exemplo, a inscrição venda sob retenção de receita vai continuar dentro do mesmo espaço, mas a ideia é que a gente realmente possa deixar, né, as outras faces para outras informações que a gente considera que são essenciais, tanto para a empresa, para garantir a rastreabilidade do seu produto, também quanto para a segurança do paciente. E aí, só para complementar, né, as frases de alerta, elas também foram revisadas, e algumas delas aumentaram muito o tamanho o tamanho das próprias frases. Então, para conseguir que todas as frases estejam presentes na cartonagem, no tamanho de letra mínimo, né, que também já está disposto na consulta pública,
essa foi uma das alternativas, porque, como a Márcia disse, tendo essa questão da faixa, em pelo menos uma das faces, né, que no caso tem que ser a frontal, né, que vai onde vai estar disposto o nome, o comercial, o DCB e a concentração, não é mais importante ter as informações das frases do que ter uma tarja circulando a cartonagem inteira. Eu acredito que seja isso. Ok, obrigada. Antes de passar a próxima pergunta, quero alertar você que está assistindo ao vivo que ainda dá tempo de mandar suas perguntas, tá? Mande que eu coloco aqui na fila, ainda dá tempo de passar mais algumas. Bem, tem uma pergunta aqui pedindo para falar um pouco mais sobre o método CD3. O método CD3 é o que a Márcia passou na apresentação dela, né? A mesma coisa que o Tall Manning Latin, que tem como objetivo diferenciar nomes DCBs, né, nomes dos insumos farmacêuticos ativos, parecidos, tanto em sonoridade quanto na própria escrita. E, como a Márcia já bem colocou, a metodologia é que, a partir do momento que você identifique pelo menos de 2 a 3 letras que sejam os potenciais diferenciais entre esses nomes, elas sejam colocadas em destaque em caixa alta. Sim, sim. Bem, as perguntas que estão chegando são mais assim para aprofundamento mesmo do que já foi falado, mas eu vou pedir para aprofundar um pouquinho mais. A pergunta próxima... Pois não. Eu queria só fazer uma fala antes de passar para a próxima, assim, agradecer a Renata a explicação, mas eu sei que é uma coisa que causa incômodo, né? Essa questão do CD3, e a ideia é assim: a gente vai usar a mesma metodologia que já é usada, por exemplo, pelo FDA, né? O FDA tem uma parceria com o Instituto de Práticas Seguras de Uso de Medicamento, né? Então, existem vários e vários estudos com publicação mundial, né? Então, a gente tem toda uma referência científica para isso. E, assim, eu vou explicar rapidamente, só para não deixar o pessoal com essa sensação de inquietude, mas o método CD3 é uma contagem da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, e onde essas letras elas colidem graficamente, você faz o destaque disso em negrito e em maiúsculo. Mas eu quero deixar o pessoal super tranquilo, porque existe uma CP comentada e a Anvisa vai deixar isso bem detalhado lá, e a gente fica à disposição também para ajudar, né? Lembrando aí que a gente vai ter um período de adaptação de 24 meses também, né? E a gente vai ajudar, né? Se for preciso, até vem aqui fazer. Você já me deu a liberdade, a gente vem aqui e faz uma outra live, né, Renata? Só discutindo o método CD3, tá bom? Exato, muito bom. Aliás, Márcia, tem uma outra pergunta aqui para você também. Qual a previsão da data de publicação? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Todos estão querendo saber, né? Eu sabia que essa pergunta ela viria em algum momento. O que que acontece? Nós estamos, como eu disse, na fase de consolidação das minutas, né? A ideia é que a gente realmente possa publicar essas minutas simultaneamente. Eu não preciso nem dizer para vocês que nós estamos num momento muito sensível na Anvisa, todo mundo extremamente atribulado com tudo. Seria até irresponsável, precipitado da minha parte, se eu desse uma data para isso. Mas o que eu posso dizer, diante de todos os desafios que a área tem e que a própria diretoria tem, é que a gente precisa, né, é nosso objetivo, nós estamos trabalhando alinhados com a gerência geral, né, e com a diretoria, para publicar, né, elas até o final do primeiro semestre, né? Nós estamos agora em março, mas a ideia é que nos próximos 90 dias a gente consiga pautar essas normas na reunião de diretoria colegiada. Claro que isso depende de uma série de fatores, mas a ideia é essa.
Sim, muito bem. Bom, tem uma outra pergunta que eu acho que daria um tema, um evento só dedicado a ele, que é sobre a era digital, né? Ele pergunta assim: você entende que é viável que. Não, peraí, deixa eu só ler corretamente aqui, né? Quais as perspectivas da Anvisa no que se refere às embalagens e bulas de medicamentos na era digital? Complementa um pouquinho mais, que você já falou um pouco sobre isso, né? Acho que se dá mais uma palhinha, quem sabe façamos um novo evento sobre esse assunto, né? Pode ser. Renata, eu vou começar e aí você coloca a sua complementação. De fato, é uma pergunta, né, que a gente tem respondido sempre, é um tema mundial. Eu acho que até esse momento sensível da pandemia que a gente está vivendo traz à tona essas questões da transformação digital. A visão que a gente tem é que nós estamos vivendo um momento importante, né, no Brasil. A gente tem aí um plano do governo digital e a gente tem na Anvisa também, né, no nosso planejamento estratégico 2021 a 2023, que a transformação digital ela precisa ocorrer, né? Existem vários serviços da Anvisa que a gente já tem totalmente digital. Eu acho que o melhor exemplo que a gente pode trazer é o cartão de vacinação. E a Anvisa, ela realmente tem trabalhado para isso, né? Então, quando a gente colocou na RDC 71 a possibilidade da gente ter esse mecanismo digital, foi com essa ideia, né, da necessidade mesmo da gente trazer para as embalagens e para as bulas dos medicamentos informações aprovadas que sejam disponibilizadas em arquivos eletrônicos e em complementação, e especialmente em relação às bulas de medicamentos, não está sendo abordada aqui hoje, né, mas a gente teve publicada em dezembro a consulta pública 989 de 2020, e lá a ideia é que para medicamentos isentos de prescrição e para medicamentos que foram que são de dispensação institucional, que a gente tenha também a possibilidade de reduzir, né, em até 50% a quantidade de bulas impressas, né, por várias questões, inclusive a ambiental, mas também, né, porque essa proposta foi baseada num estudo que nos mostrou que as pessoas não pegam a bula impressa, né? Então tem desperdício de papel e muitas pessoas preferem, inclusive, acessar por arquivo eletrônico. Mas considerando a diversidade, a leiturabilidade, o analfabetismo funcional, a proposta hoje, eu não sei como que vai ficar isso no final, mas é que a gente reduza em 50%, por exemplo, a bula no papel e passe a trabalhar com arquivo eletrônico. E tem, né, outras questões também que a gente poderia incluir aí. Por exemplo, a acessibilidade para a pessoa surdo, para a pessoa surdo-cega, né? Então, eu creio que o cenário é favorável, mas a gente precisa ir com calma, considerar todos os públicos, né, que a gente precisa ter projetos pilotos, incluindo determinados grupos de medicamentos, mas eu vejo o cenário como favorável e eu vejo a Anvisa caminhando em direção a isso. Perfeito. Renata, quer complementar? Não, só fazer um pequeno comentário, né? No grupo técnico tinha uma empresa que ela já utiliza essa questão desse mecanismo digital, né, do QR Code na embalagem, para, por exemplo, forma de administração do medicamento, porque era uma forma de administração tão específica que eles precisaram fazer um vídeo para mostrar, né, porque na leitura talvez não ficasse tão claro. Então, a Márcia me corrige se eu estiver errada, mas já existem aprovações para a utilização desse mecanismo. Obviamente, passa pela Anvisa antes de qualquer informação ser inserida na cartonagem, mas em alguns casos já está sendo utilizado, já está sendo aprovado, independentemente da consulta pública.
É isso mesmo, Renata, muito bem lembrado, porque assim, apesar de não estar definido em norma, né, mas considerando que é direcionado para as informações que são aprovadas no registro, a Anvisa não vê isso como um problema, né? Pelo contrário, a gente vê como uma possibilidade de agregar uma outra alternativa adequada, né, para que o paciente tenha acesso à informação correta. Perfeito. Bem, sempre que chega uma norma, vem a fase da adequação, né? De umas empresas mais, outras menos, para uns vai ser mais dolorido, para outros um pouco menos. E aí, com relação às ampolas, como que vocês viram isso durante o exercício, né, das discussões e tudo mais, para as empresas de menor porte, para poderem abolir a ampola gravada nesse prazo proposto? Como que é essa discussão e como que você entende que vai se dar esse processo? Quer começar, Renata, ou você quer que eu fale? Não, pode falar, que essa Tá questão das bom. ampolas, eu acho que na minha opinião, um dos pontos mais críticos da norma, tanto na questão custo e prazo para a indústria, quanto na questão de segurança do paciente. Então... É exatamente isso, né? Foi uma questão extremamente debatida, né, pelo grupo de trabalho. A gente procura se colocar numa posição de equilíbrio, e porque a gente sabe das dificuldades, né? Existem empresas no Brasil que já fazem isso há muitos anos, mas que também demoraram muitos anos para aprender, para conseguir implementar. Então, a gente tinha no próprio grupo esses dois públicos, e a gente tinha também, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, né, e o ISMP, que é o Instituto de Práticas Seguras de Medicamentos, e a gente tinha grandes indústrias e a gente tinha as empresas nacionais, né, que sofrem um pouco mais com essas mudanças. Então, a gente procurou, de um lado, olhar para todas as evidências, né? Eu conversava com a Elídia antes da gente entrar, e a gente teve uma conversa muito interessante quando a gente falou da possibilidade de fazer regulação baseada em evidência, né? Então, a gente tem, sim, muitas evidências inegáveis que mostram para a gente o quanto a gente precisa considerar essas questões do design da embalagem, do design do produto para a segurança do paciente, né? Está mais do que provado que inúmeros erros, eles acontecem em função dessas questões, mas, de outro lado, a gente tinha que pesar, né? A própria Renata deu uma contribuição muito grande para a gente nesse aspecto, porque o impacto, né, o custo, o maquinário, o pessoal treinado, então tudo isso impacta muito. E o que a gente não quer é colocar uma norma no mercado que no outro dia seja embargada ou que seja inviável de cumprimento, né? Porque todo mundo precisa entrar nesse contexto. Então, no último dia de reunião, inclusive, né, teve uma proposta do próprio setor que considerou essas questões, por isso se propôs um prazo de 36 meses. E a gente aqui é importante considerar que, assim, muitas vezes 36 meses para a sociedade que espera é um prazo muito grande, mas para a empresa que vai implementar é um prazo muito curto, considerando todos os impactos que ela tem. Então, é bom a gente lembrar que, além dos 36 meses, a gente tem aí também, né, um prazo que é o de esgotamento de estoque, né? Claro que quando a gente fala de esgotamento de estoque, a gente tem que separar informações que o paciente precisa ter acesso no dia seguinte, mas nesse caso a gente considera também, né, que é um prazo que a gente tem para que possa se esgotar a produção, né, com as embalagens anteriores. Então, a gente teria aí 36 meses e mais o prazo legítimo de esgotamento de estoque. Então, a gente espera que seja realmente um prazo razoável para atender todas as expectativas, né? Mas isso também não significa que está escrito em pedra,
né, a gente também considera dificuldades ao longo do caminho, de acordo com cada caso. Bem, Renata? Todo mundo. Não, é exatamente isso. A gente fez uma discussão, eu fiz um levantamento com uma indústria parceira, né? Do tempo, prazo, custo, isso tudo foi levado em conta, né, para publicação e da proposta, né? Ainda é uma proposta. E, enfim, as empresas vão ter que começar a pensar, né, nesse investimento, porque realmente foi demonstrado para a gente que é uma questão imprescindível para a segurança do paciente. Perfeito, tá certo. Renata, eu vou aproveitar e fazer uma pergunta para você. Pensando naquele profissional que acompanha as consultas públicas, mas não participa delas, eu queria te pedir para contar um pouco da sua experiência participando dessa em especial e de outras que você já deve ter participado, e que conselho você daria àqueles profissionais que pensam, será que eu vou mandar? Será que é o caso? Queria que você contasse um pouco como a experiência de quem está do lado de cá, né, da área reguladora, para participar e estimular essa participação. Bom, a participação em grupos técnicos da Anvisa é muito bom, porque é a oportunidade que a gente tem como setor regulado de entender o posicionamento da própria agência reguladora. Então, em alguns pontos, quando a gente não participa das discussões, quando a gente pega a norma nua e crua, né, ou talvez as propostas, como a gente não estava na discussão, a gente não consegue interpretar exatamente ou ter a mesma visão, né, do grupo ou do próprio servidor ou do grupo de servidores que elaboraram a norma. Tanto para essa consulta pública, né, que eu participei do grupo técnico, mas eu participei do grupo técnico também da RDC 200, né, que é a de registro de novos inovadores sintéticos e similares. Eu moro em Brasília hoje, né, mas eu ia para Anápolis, por exemplo, que é o segundo polo farmacêutico maior do Brasil, né, através do Sindifargo, que é o sindicato de Goiás, justamente para levar o posicionamento da Anvisa para o setor regulado, porque algumas dúvidas que as pessoas já tinham quando viam as minutas, ou que a gente chegava apresentando as minutas, essas dúvidas, como a gente fazia parte do grupo, né, já conseguiam ser sanadas. E é muito importante. O Sindusfarmas também fez esse tipo de trabalho, a LANAC, enfim, várias associações, porque é importante levar para o setor regulado não só a norma, a discussão da norma, mas também o posicionamento do porquê que aquilo foi apresentado daquela forma. Então, é muito importante. Imagino que participar da consulta pública te ajuda também a defender a implantação das adequações necessárias, né? Sim, com certeza. Esse caso, por exemplo, das ampolas, né, em termos de serem gravadas ou com as próprias etiquetas, a partir do momento que você entende o tamanho do risco, né, porque, assim, foi apresentado por um médico, anestesista, e ele identificou casos, assim, que são muito gritantes. E a gente vê que existe a possibilidade, porque, inclusive, no grupo, como a Márcia mencionou, tem uma empresa que já faz exatamente dessa forma. Então, assim, não é nada impossível, é custoso, né? Então, tem um custo envolvido nisso tudo. Dependendo do porte da empresa, com certeza vai demorar um pouco mais de tempo, né? Porque tem necessidade não só de maquinário, mas também de pessoal, de validação de processo, enfim. Mas é necessário, né? Então, a partir do momento que a gente toma como premissa, né, a segurança do paciente, em alguns casos a gente vai ter que ceder. Muda a lógica de apenas implantar algo que chegou por uma legislação para o modelo. Precisamos fazer isso porque é importante. Né? Exato. Muda a visão da gente, né, como setor regulado. Né? A gente Márcia, se empenha mais. Ô, Márcia, quer complementar a fala da Renata, por favor?
aí eu faço o caminho inverso, né, Lídia? E eu queria dizer que, assim, para nós, Anvisa, é extremamente relevante a participação do setor, né, a participação da sociedade ainda no momento de construção, porque nós, como a gente falava, a gente não tem evidência para tudo, e a gente precisa de ter evidência de vida real, né? Então, é extremamente relevante esse trabalho em parceria, porque aí a gente tem condições de ver qual é a outra realidade, né? Porque a gente acha que está fazendo a regulamentação da forma correta, mas tem que ser o participante externo ou quem vive o ambulatório na ponta, né, quem vive a anestesiologia na ponta, ou quem está lá, né, na linha de produção para dizer, olha, isso que vocês estão propondo é lindo, mas é inviável, né? E a gente muitas vezes se depara. Então, eu acho que é fundamental, né, essa construção em parceria. E quando a gente pode ter a academia também aliada ao nosso processo de trabalho, isso contribui de uma forma extremamente relevante. Muito bem, muito obrigada. Olha, espaço para uma última pergunta, perguntando sobre o selo de segurança, se ainda é exigido. Hoje, o selo de segurança ainda é exigido, né? É o que a gente tem na RDC 71, né? Posteriormente, quando tiver tudo implementado, eu não sei exatamente o que a gente vai ter de consulta pública, mas no final a gente está alinhado com as questões de rastreabilidade, que também é um outro mecanismo que vai possibilitar, né, que a gente não tenha falsificação, mas hoje ainda é exigido sim. Obrigada. Bom, vamos então encaminhando para o final. Vou pedir para a Renata fazer os seus comentários finais sobre essa consulta pública, sobre os desdobramentos, né, e sua visão desse processo, para a gente poder começar a se encaminhar para o fechamento. Bom, primeiro eu queria agradecer a Márcia por ter aceito o nosso convite, a Elídia e ao Instituto Racine, né, por ter nos auxiliado, né, fazendo com que essa live efetivamente acontecesse. Dizer que foi muito bom participar desse grupo técnico, não só pelos motivos que eu já apresentei, mas por conhecer pessoas, né, não só da Anvisa, como a Márcia Bernardo, que são pessoas excelentes colaboradores, enfim, profissionais, mas também pessoas da indústria, né, fiz algumas amizades com as pessoas de lá, e é essencial que o setor regulado comece a se programar. Então, sempre que sair uma consulta pública, independentemente de ter o prazo ou não para publicação, é importante que ele comece a identificar os possíveis impactos, os possíveis riscos e o que vai ser necessário e o prazo que vai ser necessário. Porque, em alguns casos, né, isso é postergado. A rastreabilidade é a maior prova disso, né? A gente já vem discutindo há tanto tempo e até hoje a gente ainda não conseguiu implementar efetivamente. Mas, para toda consulta pública, o ideal é que o setor regulado já faça essa avaliação de riscos, prazos e custos. É isso. Muito obrigada a todo mundo. Obrigada, Renata. Márcia, tem a palavra. Obrigada. Eu também, Elídia, gostaria muito, né, de agradecer essa participação aqui. A gente está num momento muito sensível e, assim, a gente está vivendo determinadas dificuldades, mas também é uma oportunidade que se cria, né, para que a Anvisa possa vir aqui, né, em outros canais, realmente mostrar qual é o nosso papel na saúde pública, né? Então, a gente costuma dizer sempre que não existe medicamento sem bula, sem rótulo, sem embalagem, né? Medicamentos precisam ter nomes. Então, eu só tenho a agradecer a vocês, né? Ao Instituto Racine por nos acolher e a iniciativa da Renata, né? Para que a gente pudesse ter esse momento aqui. Então, eu espero que a gente também tenha outras oportunidades, né? Especificamente com relação às consultas públicas, a gente entende,
né, que esse é o momento. A gente tinha outras perspectivas, né, de já ter concluído esse trabalho, até o grupo de trabalho em si, ele teve que ser prorrogado por 2 vezes, né, a Renata sabe disso, o tema é muito complexo, depende, tem questões muito sensíveis, a gente reconhece plenamente o impacto que isso tem para as indústrias, né, para as grandes, para as pequenas, mas a gente construiu um trabalho muito bem feito em conjunto. Nós estamos alinhados, né, com a gerência geral e com a diretoria, no entendimento de que é um tema sensível e que ele precisa realmente ser finalizado, né? Então, a ideia é que a gente realmente tenha todos os esforços para poder concluir de forma que seja favorável para todos, né? Para o paciente, para o profissional, para a indústria e também para que a Anvisa possa cumprir o seu papel, né, de oferecer medicamentos que sejam seguros e eficazes, também do ponto de vista da informação que a gente disponibiliza. Obrigada. Eu queria só fazer, porque já estou me avisando aqui. A ICL Pharma, ela elaborou um e-book comparativo entre a 815 e a 71. Então, todo mundo que estiver assistindo a live e começar a seguir a ICL, a Racine, é só informar no direct que quer o e-book, que a gente manda, né, com o e-mail que a gente manda para ele. Ah, bacana, bacana, muito bom, bacana, isso ajuda muito. Bom, agradeço imensamente a vocês, a Renata, pela iniciativa, tanto pela participação no processo, como também ao convite à Márcia por ter aceito todo esse evento que nós fizemos aqui. A casa está aberta para outras oportunidades, eu entendo que é muito importante a informação e o entendimento do que deve ser feito para promoção de um produto eficaz, seguro, né, e de qualidade. Então, muitas vezes falta a oportunidade de entender o porquê. Então, aqui é um espaço que a gente oferece para isso. Então, convite feito para novas oportunidades, muitos outros temas poderão ser tratados, e agradeço imensamente novamente. Então, um abraço a todos. Obrigada. A todos que participaram, agradeço pela participação. Em breve, este evento estará nas plataformas de IGTV, no YouTube e racineonline.com.br. Então, espero vocês numa próxima oportunidade e vejam os eventos que já aconteceram, que ficam todos registrados aí nessas plataformas. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Boa tarde.